minha gente, estamos aqui, ó, em frente, aqui o antigo Senadinho, Dr. Said, era ali, né, Dr. Said, da Rua São Sebastião com Rua Álvares Cabral. Bom, Dr. Said, o que era esse antigo Senadinho? Conta pra gente. Era um grupo de jovens de Ribeirão Preto que se dedicavam a discutir política e filosofia. Isso nos idos? Então, nos idos de 48, 49 até 60, por aí. A política discutiam política nacional, política internacional, discutiam filosofia, não é? Teorias de educação, etc. Era realmente um grupo de pessoas que ocupavam esse espaço como se fora um lugar de discussão cultural. Bom, doutor Said, estamos falando de política, falando de um tempo, né? Cada tempo tem seu tempo e o tempo está dentro de um tempo e um contexto que nós vivemos hoje completamente... Bom, o ser humano está transitando dentro desses contextos todos, dentro da própria história, um pouco filosófico, mas ao mesmo tempo real. Conte-nos em relação aos tempos atuais, trazendo um comparativo ao tempo passado. Bem, eu acho que em termos de dignidade no exercício da vida política, não houve alteração nenhuma. A mesma canalha que administrava há 60 anos, 70 ou mais, desde a descoberta, continua essa canalha a comandar o país. E isso não é diferente aqui em Ribeirão Preto, quer dizer, aqui os dirigentes da cidade refletem esse quadro, esse mosaico, de tal sorte que nós não temos, eu tenho completo desalento a respeito do futuro, de um futuro mais promissor para a cidade de Ribeirão Preto. São Sebastião do Ribeirão Preto, o senhor que vivencia essa cidade há tantos e tantos anos e ama essa cidade, dentro dessa perspectiva de século XXI, olhando o século XX, que o senhor viveu muito naquele século XX, foi muito atuante e continua dentro desse século XXI, o que mudou? A cidade permanece estática como está, mas as cabeças que administraram isso no âmbito político e nos outros âmbitos, o que fizeram, tanto de bem quanto de mal? Olha, eu entendo que a cidade progride naturalmente, há um desenvolvimento econômico, maior ou menor, e isso traz como consequência o crescimento da cidade. O crescimento da cidade se deveu, de certa maneira, ao êxodo rural. Os trabalhadores da zona rural foram expulsos das fazendas porque foi impedido que se descontasse a habitação de cada membro da família na zona rural. Foi proibido que se pagasse com vales. Então, os proprietários rurais expulsaram essa população toda, que veio inchar a periferia da cidade. E com isso cria, de certa maneira, um mercado consumidor e cria, de certa maneira, as condições para um desenvolvimento urbano maior. Agora, o que a gente vê é que falta um planejamento desse crescimento urbano, para falar de Ribeirão Preto. Perfeito. Na realidade, nós estamos vendo a autorização de se impermeabilizar o solo, a autorização para destruição da natureza, para beneficiar empreendimentos imobiliários que não atendem de maneira alguma um interesse mais profundo da cidade. Alguns estão se enriquecendo à custa disso, mas, por outro lado, estão acrescentando a cada dia mais problemas à cidade. A cidade, fala-se muito em um cinturão, uma cidade como Ribeirão Preto que progride, cresce, todo mundo diz a boca larga, né? Com mais de 600, 700 mil habitantes, mas dizem que há um cinturão, diante desse crescimento, um cinturão de pobreza. Olha, eu quero te dizer que há um cinturão de pobreza muito grave, há mais do que um cinturão, há bolsões. Bolsões, muito bem. De populações marginalizadas. Mas eu me lembro, você falou em cinturão, e eu lembrei-me que nós tivemos um vereador, eu não estou me lembrando no nome, que era agrônomo, e ele fez uma lei aqui em Ribeirão Preto, criando um cinturão verde em torno da cidade, para beneficiar o clima, beneficiar, enfim, as condições de habitabilidade da cidade. Perfeito. Que nunca foi posto em prática. Eu vejo dizer, por exemplo, que os cargos de direção
no município são preenchidos por interesses políticos. Quando eu fui vereador, isso no eu redigi no ano de 60, 63, pois não. Eu redigi o Estatuto do Servidor Público Municipal, uma lei com 360 artigos articulados. Foi o primeiro município do interior do Brasil a ter um Estatuto do Servidor Público próprio. E eu incluí como exigência da lei que os cargos de direção na administração pública fossem preenchidos pelos funcionários de carreira, numa progressão dentro da própria carreira. O senhor Gasparini foi eleito e já no ano seguinte, ele que votou esse projeto comigo na Câmara. O Elson Gasparini. Sim, senhor. Ele imediatamente alterou essa norma para permitir que os cargos fossem preenchidos segundo interesses e indicações políticas. Então, isso é uma realidade. Quer dizer, é difícil fazer uma lei que realmente atenda aos interesses de uma comunidade, quando no jogo político o que preside as condutas é realmente a barganha. Meu amigo, eu vou encerrar essa conversa. Muito bem. Dizendo que eu tenho um grande desalento. Fale. Nessa quadra da vida eu estou desalentado. Uma poesia ou um poema, o senhor declamou um poema agora maravilhoso do povo. Me declame ele só para a gente encerrar com chave de ouro. Só com chave de ouro. Não me castigue. Não, só mais esse, para nós encerrarmos. Só para encerrarmos. Uma poesia feita pelo Pompílio Diniz, isso, eu gostaria. Repentista nordestino, quando participávamos da campanha eleitoral pela eleição do Antônio Carlos Machado Santana, prefeito de Ribeirão Preto. Ele dizia assim: os filhos deles, meu amor, têm tudo, envoltos na renda e no veludo, são belos, intangíveis e divinos. E tu, meu filho, assim quase desnudo, exposto ao léu, à fúria dos destinos, sem a menos o sapato rudo que para cobrir-lhe os pés gelados e franzinos. Dorme, filho, e espera um pouco mais. Dorme nesses braços cheios de calos e cicatrizes, mas que nunca se curvaram no cansaço. Espere um pouco mais. Todos os lares haverão de ser felizes. Todos os berços haverão de ser iguais. Pompílio Diniz. Obrigado, doutor Said. Rua São Sebastião com o Álvares Cabral, bem de frente, a única, uma belíssima entrevista, Loureiro Júnior, entrevistando o doutor Said. Para vocês, meus amigos do Face, do YouTube, realmente uma das grandes entrevistas de Loureiro Júnior. Forte abraço a vocês, meus amigos, minhas amigas, nesse domingo especial de Ribeirão Preto, essa cidade progressista, hein? Até a próxima.